Vem fusão aí? Acordo entre Azul e Gol pode criar gigante do setor aéreo no Brasil. Para a analista, bull market cripto está apenas começando. Inflação nos Estados Unidos impulsiona ativos globais, com esperança em mais corte nos juros. Ibovespa saltou quase 3%. Vamos aos destaques do Giro do Mercado nesta semana. A temperatura dos mercados começou a subir nesta semana, com grandes destaques tanto no cenário internacional como no ambiente doméstico. Por aqui, a grande notícia ficou por conta de uma possível fusão entre Azul e Gol. As duas companhias aéreas que já estavam conversando sobre o assunto confirmaram que estão dispostas a unir os negócios. O acordo, porém, não significa a união das empresas, mas representa uma primeira fase de um processo de negociação entre a Abra, que controla a Gol, e a Azul. Caso venha a ser efetivada, aí sim, é esperado que as duas companhias se unifiquem, atuando sob uma única empresa listada no novo mercado da B3 e na Bolsa de Valores de Nova York, mas mantendo suas marcas e seus certificados operacionais de forma independente. Para Henrico Cosolino, sócio e head de análises da Levante Investimentos, a solução é vista como positiva, visto que esta seria a única alternativa para evitar a falência das companhias que passam por dificuldades financeiras. Perfeito. Bom, todos sabem, né, a Gol está nesse processo de recuperação judicial, né, então já é um primeiro avanço, né, essas empresas que têm possibilidade de fazer recuperação judicial, né, elas ganham tempo ali, né, de reestrutura de taxas de juros, né, essa flexibilidade ao crédito, né, a maioria da população brasileira não tem isso, né, esse é um grande problema, a gente não tem acesso ao crédito, então já é um copo meio cheio o processo de recuperação judicial, você ganha tempo, né, você não quebra amanhã, você negocia junto aos credores, né, e quando vem a notícia, né, hoje desse memorando, né, numa possível fusão, né, nesse estudo, né, nesse acordo entre as partes de que vamos fazer melhores esforços aqui, a principal sinergia nessa fusão futura seria a redução de custos, né? O primeiro ponto importante na companhia aérea, né? Você não consegue, obviamente, estar isento da variação cambial ou isento de um custo elevado que você tem com o querosene de aviação, né? São fatores externos à companhia, mas você juntando essas duas empresas, você cria aquela corporation, né? Você tem uma maior barganha, né, as questões de dívida, inclusive, né? Você tem mais ativos para garantia, né? Você, em teoria, reduz a necessidade, né, de garantias para essas dívidas, né? Então, seria ali uma companhia maior junta, né? O valor de mercado da Gol hoje, 700 milhões, talvez com a variação atual, é muito pequeno, né? Então, essa característica de corporation, né, também poderia trazer mais fluxo de investimento estrangeiro, né? Você cria uma empresa maior, reduz custo, basicamente, em resumo, é isso, né? Você melhora a sua estrutura de capital, você aumenta a sua projeção de receitas e aí você pode, né, eventualmente, descontinuar voos em uma região da Azul, descontinuar voos da Gol, mas continuar operando setores ali diferentes, né, e não prejudicando sua receita. Então, isso é bastante positivo, eu acho que é o principal ganho, né, a principal valorização que a gente vê hoje vem dessa redução de custos e esse aumento, né, da visão da companhia como uma corporation. Acho que esses são os copos meio cheios. Com foco cada vez mais na posse do novo presidente dos Estados Unidos, os mercados reagiram confiantes ao índice de preços ao consumidor que impulsionou os ativos pelo mundo. O número melhor do que o esperado traz esperanças de que o Federal Reserve continue com o ciclo de corte dos juros durante o ano. O Ibovespa chegou a subir quase 3%. Soma-se a isso o início da temporada de resultados, com os grandes bancos americanos liderando lucros excepcionais no último trimestre de 2024. Na visão de Paula Zogby, gerente de research da Nomad, os balanços de JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup,
Wells Fargo, Bank of America e Morgan Stanley indicam bons números para os resultados à frente. Os resultados dos bancos são sempre muito aguardados, porque eles não só inauguram a temporada, como eles mostram um panorama forte da economia de maneira geral, né? São empresas muito grandes, tem várias linhas de negócio, né? Fala de crédito, fala de juros, etc. E eles estão vindo acima da estimativa. O mercado já projetava um crescimento forte de lucros para os bancos, coisa de 39,5% de crescimento do lucro para os bancos, e seria inclusive, né, tende a ser, se continuar tudo saindo em linha com a expectativa, tende a ser o segmento de mais crescimento dentro do S&P. A expectativa é que os lucros do S&P, na média, subam 12%. Essas expectativas tendem a aumentar também, agora que os reportaram números acima do esperado. Então, a gente viu aí, né, esses bancões que já reportaram, todos eles trouxeram resultado em lucro por ação acima da expectativa, tanto que você até comentou, né, os movimentos estão positivos aí para as ações nessa manhã, e eles trazem um termômetro forte para o mercado, tanto porque eles iam puxar, né, é esperado que eles puxem as expectativas, os ganhos para o S&P de maneira geral, quanto porque eles são bons balizadores da economia. E aí a gente também fica de olho nos guidances, né? O Wells Fargo, por exemplo, já trouxe aí que a receita líquida com juros pode vir entre 1% e 3% acima de 2024 em 25, já foi um número bastante saudável. Também estamos de olho nos números de fusões e aquisições e de mercado de capitais, as expectativas para esses dois mercados aí. E também de crédito, né, ao consumidor, números de inadimplência, tudo isso mexe com a economia como um todo. Então, essas visões positivas que os bancos trouxeram hoje tendem a estimular ainda mais esse otimismo que veio com o dado positivo de inflação hoje. Já o Bitcoin, que foi o grande vencedor de 2024, tem passado por dias mais difíceis na expectativa das medidas de Donald Trump e nos possíveis impactos sobre os juros. A maior criptomoeda do mundo chegou a bater o menor patamar desde novembro. Marcelo Cestari, analista da Empíricos Gestão, revelou que esses fatores não o assustam, por mais que possam causar efeitos de curto prazo. Para ele, o bull market de cripto está apenas começando. Claro que se a gente tiver uma inflação alta nos Estados Unidos, né, o Fed vai demorar para cortar juros e pode ser que aconteça de uma maneira mais devagar. E isso tende a prejudicar o mercado de cripto no curto prazo. Porém, quando você olha para a visão de 2025, né, a visão completa, isso não é algo que me assusta, né? Isso não é algo que assusta as pessoas que estão no mercado de cripto. Porque quando você olha toda a outra conjuntura de mercado, eu acredito que essas outras conjunturas elas vão se sobressair em relação, né, se tiver um macro ruim, uma velocidade devagar para cortar juros. E o que é essa conjuntura? É justamente o Donald Trump. Assim, a gente não sabe exatamente o que o Trump vai fazer, né, se ele realmente vai cumprir com tudo que ele falou, mas ainda assim o mercado de cripto enxerga ele com bons olhos, né, enxerga ele como um cara muito pró-cripto, né, as pessoas que ele nomeou, né, tanto o seu vice, tanto o secretário do Tesouro, tanto, né, o novo presidente do Fed, todas elas aparentam ser pró-cripto, né, já se mostraram serem pró-cripto. O secretário do Tesouro, né, que é o Scott Bessent, inclusive ele fez uma declaração de que ele investe até $500 mil, né, em Bitcoin através dos ETFs de Bitcoin. Então, assim, um dos caras responsáveis pela criação e elaboração, né, da reserva estratégica de Bitcoin, fazer esse tipo de declaração, mostrar que ele já investe em Bitcoin, que ele já é a favor do mercado de cripto, deixa o mercado muito otimista. A gente sabe que, quando o governo dos Estados Unidos começar de fato a comprar Bitcoin e criar sua reserva estratégica, isso vai acontecer da velocidade do governo. Como que é a velocidade do governo? Burocrático e de jeito, né, e lento. Normal. Mas assim, só o fato da gente estar discutindo isso e de realmente existir essa possibilidade, né, dos responsáveis por estruturarem isso, elaborarem isso, serem a favor da cripto, mostra que, beleza, a gente tem um macro que pode gerar volatilidade no curto prazo, pode prejudicar o mercado de cripto, mas quando você olha isso, eu acho que essa parte ela acaba se sobressaindo em relação a macro. Então, assim, estou muito otimista com esse ano, muito otimista mesmo. Esses foram os destaques do Giro do Mercado nesta semana. Nos vemos no próximo Giro da Semana.